presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos ler até aqui. Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor é tão rica, tão poderosa, tão maravilhosa, que ela tem o poder de transformar a vida do homem. Então, Senhor Jesus, que tudo que for dentro da tua vontade, que venha se realizar nessa noite. E que essa palavra fique gravada dentro de cada coração. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Deixem suas Bíblias abertas que nós vamos lendo. Amém? São 17 versículos. Esse capítulo 1. Nós vamos lendo conforme nós formos falando. O título dessa palavra diz assim: não fuja do chamado. Amém? Todas as vezes que nós ouvimos falar de Jonas, nós conhecemos, eu acredito que vocês conheçam o livro inteiro, porque ele é um livro bem pequeno. E nós ficamos abismados com coisas, muitas vezes, que nós ouvimos. E como, em muitas vezes na vida, nós somos parecidos com ele. Quando eu estava preparando esta palavra, eu pensei a mesma coisa que ele. Meu Deus, eu vou falar não. Eu fiquei pensando nisso, como nós somos parecidos com ele. Como é fácil nós falarmos não. Como é fácil nós sairmos dos propósitos do Senhor, quando achamos que está ali dentro das nossas vontades. Então, hoje nós vamos falar de um homem escolhido por Deus. Interessante essa frase, grave na sua mente. Ele foi escolhido por Deus, que recebe uma grande missão, na qual ele salvaria muitas vidas. Deus tinha um recado para uma cidade chamada Nínive e escolheu Jonas para essa missão. Porém, Jonas, ele não quis ouvir a voz de Deus, antes tentou ir para outro lugar, para não cumprir a missão que recebera do Senhor. Deus escolheu aquele homem para essa missão. Vai lá, como disse aqui no versículo 2. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O pecado estava tão grande que estava chegando. A malícia estava subindo até a presença de Deus. Então Deus vai lá e pega alguém escolhido por Ele para cumprir uma missão. Todas as vezes que nós olhamos e vemos essas situações na Bíblia, que Deus quer usar alguém, nós olhamos e falamos: nossa, mas tantas pessoas Deus poderia chamar. Por que será que Ele que chamou Jonas, né? E lendo esse texto e tentando ver cada ponto, cada vírgula, eu comecei a pensar na grandeza desse Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Que talvez aos seus olhos humanos é loucura, mas Ele escolheu você, assim como Ele escolheu Jonas. Então Deus, Ele é poderoso, Ele é tão maravilhoso e nada foge do controle. Às vezes nós queremos colocar as mãos e ajudar a Deus, ajudar o Senhor a fazer alguma coisa, mas não há necessidade. A necessidade é que nós fiquemos na posição que fomos chamados. E Deus, Ele não erra quando Ele escolhe alguém.
Isso começa lá em Gênesis. Ele não errou. Ele já tinha um plano. Ele não erra. Ai, olha, foi a Grazi. Não era para ser a Grazi. Não, ele não erra. Muitas pessoas tentam desvirtuar a palavra, querer mudar a palavra, achando que Deus, talvez Deus esqueceu daquela pessoa, daquela situação. Não, Deus, ele é soberano, poderoso, e ele não erra quando ele escolhe alguém. Ele não erra em nada que ele faz. Mas em tudo, Deus tem um plano. Ele já sabia do medo de Jonas, porque ele nos conhece. O mesmo Deus que conheceu Jonas, conhece você. Então, com o tempo, nós vamos entender lá no finalzinho, são 4 capítulos desse livro, os propósitos de Deus. Então, Deus nos ensina hoje: eu não preciso da sua ajuda, eu preciso que você fique na posição que eu te chamei. Quem trabalha, quem faz é Ele, porque se fosse pelas forças das nossas mãos, nós não chegaríamos a lugar algum. Quando você fala de fugir, de sair, só pode ser homem para fazer isso, né? Porque nós somos medrosos de natureza, começando por mim. A primeira coisa que eu penso, eu vou deixar para lá. Você acha muito difícil, às vezes, o que Deus te manda fazer. Mas como humanos, nós vamos errar. E muitas vezes o seu chamado, sabe? Que Deus te escolheu, você quer fazer do seu jeito. Às vezes você vai querer pregar do seu jeito. É mais fácil, a gente já acostumou, né? Deus está catando muitas vezes nossas vidas e fazendo da maneira dele, porque nós queremos fazer da nossa, meu jeitinho, que eu já acostumei. Eu não preciso aprender a cantar, eu não preciso tocar melhor, porque eu já acostumei com o meu jeitinho. Mas o chamado é seu ou de Deus? Quem chama é Ele. Achamos que nós podemos conduzir o nosso chamado. Deus, olha, hoje eu vou fazer assim, assim, assim. Jonas, ele não queria chegar àquela cidade. Ele tinha os seus motivos. Ele não queria estar ali. Ele sabia, Deus, ele é misericordioso. Eu vou lá falar que esse povo vai morrer. De repente acontece algo, Deus vai lá e muda de ideia. Quantas vezes nosso chamado, nós achamos que é para nós. É chamado para cumprir a vontade de Deus. Ele nos chama, Ele nos manda, nos envia, Ele faz o jeito dele, e nós somos apenas um instrumento, que Ele vai lá e põe as mãos e faz como Ele quer. Já pensou você ganhando almas através de você? Irmão, se nós estamos com dificuldade de ganhar almas através da palavra, como nós vamos convencer o homem através de nossas vidas? Nós somos limitados. Nós somos pecadores. No primeiro problema a gente começa a pedir para sair. Não dou conta. Às vezes na primeira situação que enfrentamos, nós começamos a abandonar o nosso chamado. Pensa dentro da sua mente agora, quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em abandonar o barco? Quem nunca pensou em ir para outra cidade? Senhor, mexer com o ser humano, meu Deus. E seu chamado vai envolver humanos, pessoas, porque Deus, ele veio, mandou seu filho para salvar a humanidade. Então, como seres humanos, somos limitados, somos pequenos e somos falhos. Mas Ele confiou a você uma missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão?
meu chamado não é para minha glória. Muitas pessoas que acham que Deus escolheu para ser famoso, para andar na calçada da fama, para andar em tapete vermelho, para ser a celebridade, porque ele prega, estão desviados. Porque o seu chamado não é para se engrandecer, o seu chamado não é para você virar uma estrela, não, o seu chamado é para você diminuir todos os dias, para que ele cresça todos os dias. Senhor, eu não sou nada, então me usa. Eu sou pequeno, Senhor, mas eu preciso falar de Jesus. Eu preciso levar esse amor para que as pessoas se arrependam. Como essa cidade estava toda cheia de pecado, nós temos essa mesma missão: levar Jesus a cativos, oprimidos, pessoas que estão nas sarjetas, pessoas que estão abandonadas pela família, pessoas que não têm o pão para comer, pessoas que estão depressivas hoje em cima de uma cama. Nós precisamos saber o nosso chamado para que possamos nos colocar na posição que Ele nos chamou. Você foi escolhido para alguma coisa, então há necessidade desse despertar na sua vida. Chamados para quê? Qual é a missão que Deus deu para mim? Cada um aqui tem uma. E será que nós estamos fazendo ou estamos saindo? Jonas, além de fugir da presença de Deus, se ele achou que isso era possível, é impossível, né? O versículo 5, versículo 4 fala que Deus manda ao mar um grande vento. Ele achou, vou lá para Jope, vou lá para Tarsis, vou ficar lá. Depois Deus manda alguém para Nínive. Deus vai lá e manda um grande vento. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Todas as pessoas que estavam dentro daquele navio temeram, ficavam preocupados, clamando ao seu Deus, que não era o nosso. E o nosso irmão Jonas foi descansar. Ele largou todo mundo no meio da tempestade e foi descansar. Até cochilou. Quantas vezes estamos assim? Nossa, minha igreja está precisando de oração. Mas eu vou dar uma cochiladinha. Mas o meu irmão está lá, quase desviando. Mas deixa que alguém cuida. Mas nós declaramos que somos fiéis ao Senhor. Mas nós declaramos que temos um chamado. Então precisamos saber se estamos na posição desse chamado. Além dele fugir da presença de Deus, tentar fugir, Jonas não se preocupa com aqueles homens do navio que poderiam morrer ali naquela tempestade. O chamado que Deus nos dá é para salvar vidas e nos deixar menos egoístas. Quando eu levanto minha mão, decido servir, decido trabalhar para Ele, eu nunca mais posso pensar só em mim. O chamado é isso, é você deixar você mesmo. Renunciar muitas vezes seu sono, renunciar muitas vezes um domingo à tarde para ir lá socorrer uma vida. Se você olhar para as suas atividades do dia a dia, você não visita uma alma. Você não ora por ninguém. Eu estou ocupado, mas a irmã não sabe quantas coisas tem para fazer. Eu imagino que tenham muitas coisas a fazer. Mas tem almas perecendo enquanto nós estamos atolados nas nossas coisas. Minhas coisas do dia a dia vão ficar aí, todo dia vai ter. Tem pessoas morrendo sem Jesus. Muitas vezes declaramos que servimos a esse Deus, mas não estamos nessa posição de servos. E aquele homem chega e fala para Jonas: clama ao seu Deus, talvez assim nós não pereçamos.
Deus precisou usar alguém que nem conhecia o nome dele para falar com Jonas. Quantas vezes estamos adormecidos no nosso chamado? Minha igreja está pequena, agora está na pandemia, então a gente não está fazendo nada. Irmãos, nós continuamos ativos. Não é proibido orar, não é proibido cultuar. Nós temos que ter as restrições, é óbvio. Mas nós continuamos trabalhando. A obra não para. Enquanto muitas pessoas estão acomodadas, há mais de 1 ano e meio tem pessoas morrendo. Ei, clama ao seu Deus. Viver a vontade de Deus nem sempre vai fazer. É fazer o que você gosta. Quantas vezes você prepara, quero pregar hoje, olha, hoje eu quero que seja aquela bênção. Você pode ler o texto 500 vezes e querer falar do seu jeito, mas o Espírito Santo, ele vai lá e vai conduzir a palavra. Ele sabe o que você precisa. Não adianta você querer pegar a palavra de Deus e fazer dela como se fosse uma revista. Ela é viva. Ela é eficaz. Então, viver a vontade de Deus nem sempre é fazer o que você quer, mas aprender a entender os propósitos de Deus para o seu chamado, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua vida. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Não é segundo a voz que você gosta de ouvir no louvor. É segundo a vontade de Deus. E quantos anos passamos na presença de Deus, querendo que Deus trabalhe do nosso jeito? Muitos anos. Alguém já teve medo de orar essa palavra? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes alguém falou, ora para ser segundo a vontade de Deus, e isso doeu em meu coração, até eu começar a entender essa palavra. Eu não posso viver a minha vontade. Quem disse que a vontade de Deus vai ser sempre para coisas ruins? Nós pegamos esse versículo e muitas vezes já levamos ele para tragédia. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Do jeito que Ele fizer, está perfeito. Muitas vezes não vai te agradar. Deus chamou Jonas, não é porque não tinha outro. Deus chamou Jonas porque ele não erra no propósito. Deus chamou Jonas não só para cuidar de uma cidade. Deus chamou Jonas para cuidar do ministério dele. Ei, eu te escolhi e eu te mando para onde eu quiser. Eu não sei se é no Brasil, não sei se é no Japão, eu não sei se é na favela, eu não sei se é na Nova Sertãozinho. Deus escolheu e Ele faz do jeito dele. Então, quando falar que está disposto a ser de Cristo, a se lançar na obra dele, pense bem ao falar essa palavra, porque Ele conduz o barco. Ele faz. E o interessante é que se Jonas ouvisse a voz de Deus e obedecesse, ele chegaria mais confortável lá em Nínive, na cidade de Nínive. Mas ele não quis ouvir. Ele não quis obedecer. Por isso veio a tempestade. Era para chegar de navio, tranquilo. Ele foi num peixe. Ele preferiu pagar o preço. Quantas vezes Deus fala assim para a igreja dele: se conserta, ora, renuncia à carne. Você não pode viver 2 mundos. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Tem gente querendo viver morninho, mais ou menos. Não tem jeito, irmãos. Eu falei para um amigo meu, eu falei assim: a palavra, ela é direta. E tem gente que quer enfeitá-la. Deus, Ele não vai concordar com pecado. Deus, Ele não vai concordar com desobediência. Ele não vai mudar para agradar a celebridade que acha que, tá no auge. Não, querido, Deus continua sendo o mesmo. Então Jonas, ele não quis ir de navio, foi num peixe. E quantas vezes nós queremos pagar para ver? Quer viver na casa de Deus da mesma maneira que chegou. Ei, é tempo de mudança. Quer
viver o teu chamado que Deus te deu, entre na presença dele e viva a palavra. Viver o meu eu é muito melhor. Nossa, viver do meu jeito aparentemente vai ser muito satisfatório. Mas eu posso viver a vida toda do meu jeito e não ir morar no céu. Jonas não quis obedecer, preferiu pagar o preço. Quantas vezes nós tentamos fugir do nosso chamado? Alguém já tentou alguma vez? Ah, Deus, poderia escolher outro, né? Cuidado, Sertãozinho. Mas, gente, quando fala o nome é uma humilhação, mas a nossa cidade é linda. Sertãozinho. É um tãozinho pequenininho, né? Não é assim que as pessoas ouvem quando você mora na roça? Já perguntaram isso, né? Sertãozinho, um povo duro de coração, um povo que cultua quase, a gente tem que pôr uma coleirinha e puxar. E é fácil? Não. É fácil, irmão, você preparar a palavra, você preparar a sua aula, naquela expectativa, e o povo não quer ouvir a voz de Deus. Não. Mas ele não erra no chamado. Por que Deus não escolheu Paulo? Porque Deus escolheu José. Porque ele faz o jeito dele, porque ele é o dono. Deus te escolheu. Então deixa ele cumprir a vontade dele na sua vida. Foi ele que te escolheu. Às vezes as pessoas nem concordam com o seu chamado. A melhor coisa, que você não tem nada a ver com isso, porque quem escolheu foi Deus. Ai, não gosto quando ele prega, mas Deus escolheu, meu irmão. Não é aquela frase, aceita que dói menos? Deus escolheu. E ele capacita. E todas as vezes que você pensar em crescer, você desce lá na casa do oleiro e deixa ele fazer da maneira dele. Porque aqui tudo é para ele. A glória é dele. O louvor, a exaltação é para o Senhor. Então, além de Cristo querer salvar toda uma cidade, ele queria tratar com o chamado de Jonas. Jonas, talvez não é confortável para você ir naquele lugar, mas eu estou falando para você ir lá. Você não quer ir de navio sentado, tranquilo, dormindo? Vai num peixe. Vai pagar o preço, mas as almas precisam ouvir. Que são em pecado, que precisam de conserto. Deus não brinca. Tem gente tentando brincar com ele. Ele não brinca. Ele é o todo-poderoso. Ele continua sendo o mesmo. Dá vontade de pregar o livro inteiro, mas não dá tempo, né? É incrível essa história, irmãos. Como nós achamos que damos conta das coisas sozinhos. Como nós achamos que, já faço isso há 50 anos. Não é desse jeito. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, Ele vai fazer da maneira dEle. E que o nome dEle seja glorificado. Amém? Passa a palavra para o presbítero em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Eu gostaria de orar com você primeiro, antes de nós encerrarmos. Aleluia. Você entrou neste lugar. E quando você entrou aqui, esse lugar se tornou a casa de Deus. Porque a doce presença do Espírito Santo, ela veio caminhando junto com você. E que todas as manhãs, ao acordar, ele seja o seu primeiro pensamento. Todas as vezes que você olhar para o seu chamado, encontrar desafios gigantes, lembra-se de quem te escolheu. Aquele que te escolheu, ele te capacita. E não queira viver o teu chamado à sua maneira, mas viva segundo os propósitos do seu Deus. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Pai, que essa palavra venha penetrar em nossos corações e ficar gravada lá, meu Pai. Que nós possamos aprender a ser segundo o teu coração. Que nós possamos aprender que o Senhor não erra. Que o Senhor não nos chamou por engano ou por acaso, mas desde o ventre o Senhor
Senhor já tinha um plano. E a tua vontade é perfeita. A tua vontade, Senhor, é soberana. Que ela venha se realizar na vida da sua igreja. E que essa igreja venha despertar para o chamado. Que essa igreja esteja guardada debaixo das suas asas. E que onde o Senhor nos enviar para levar esse evangelho, os nossos corações estejam prontos, meu Deus. Enche as crianças do teu Espírito Santo. Enche a juventude do teu Espírito. Enche as mulheres, enche os homens, até que em nós não se ache mais nada a não ser a sua glória. Que a tua presença, a tua Shekinah seja derramada sobre cada líder, cada assessor, cada ministro dessa igreja. E que o Senhor venha realizar grandes coisas através da vida de cada um, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. E te agradeço pela tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada.